O ano de 2025 apresenta um cenário desafiador para os investidores no Brasil. A volatilidade do mercado continua sendo uma preocupação significativa para muitos. Isso significa que os preços das ações podem subir e descer bem rápido. Tomar decisões de investimento inteligentes exige reflexão cuidadosa e boa informação. Os investidores estão frequentemente procurando por empresas estáveis. Eles querem negócios que consigam atravessar as turbulências econômicas. É importante entender o atual clima econômico. Esse entendimento ajuda a escolher onde alocar seu suado dinheirinho com sabedoria, especialmente quando a incerteza está alta nos mercados financeiros. 3 nomes de peso, 3 figurinhas carimbadas, sempre surgem nas discussões sobre investimento no Brasil. São elas: Vale, Banco do Brasil e Petrobras. A Vale é uma gigante global da mineração, uma grande produtora de minério de ferro. O Banco do Brasil é uma das maiores e mais antigas instituições financeiras do país, com uma participação importante do governo. A Petrobras é a conhecida multinacional brasileira de petróleo e gás, também com fortes laços governamentais. Essas empresas são pilares da Bolsa de Valores brasileira, a B3, e atraem um interesse considerável dos investidores devido ao seu tamanho e influência no mercado. Essas 3 empresas são populares por várias boas razões. São negócios grandes e estabelecidos em setores críticos da economia. Historicamente, também são conhecidas por pagar dividendos aos seus acionistas. No entanto, investir nelas em 2025 levanta algumas questões. Cada uma enfrenta desafios e oportunidades únicos no ambiente atual. A volatilidade que vemos no mercado as afeta direta e indiretamente. Entender essas nuances específicas é crucial antes de comprometer seu capital com alguma dessas blue chips. Este vídeo tem como objetivo fornecer uma análise clara e direta dessas opções de investimento. Vamos explorar o desempenho recente de Vale 3, BBAS3 e PTR4. Veremos como as perspectivas das agências de classificação de risco, como a recente revisão da Moody's, podem impactá-las. Também consideraremos o que os analistas de mercado estão dizendo e quais fatores macroeconômicos estão em jogo. Finalmente, discutiremos dividendos e os riscos inerentes, incluindo possível interferência governamental. Nosso objetivo é te preparar com conhecimento para tomar decisões de investimento mais bem informadas para 2025. Olhando o desempenho recente das ações da Vale, a gente vê algumas pequenas flutuações. Por exemplo, no dia 3 de junho de 2025, as ações Vale 3 tiveram uma leve queda de 0,06%. Esse tipo de movimento diário é bastante normal no mercado de ações. No início de 2025, dados de janeiro e fevereiro mostraram a ação sendo negociada numa faixa, por exemplo, em torno de R$ 54,83 em 9 de fevereiro e R$ 55,73 em 18 de fevereiro. Esses números destacam os ajustes contínuos em sua avaliação. Os investidores da Vale estão acostumados com o preço da ação ser sensível aos mercados globais de commodities, que podem ser bem dinâmicos. As ações do Banco do Brasil, por outro lado, mostraram um pequeno ganho recentemente. Em 3 de junho de 2025, a ação BBAS3 subiu 0,27%. Esse modesto aumento dá um panorama da sua recepção atual no mercado. Comparando com o início do ano, em 9 de fevereiro, a ação estava cotada a R$ 27,78. E em 18 de fevereiro, tinha mudado para R$ 29,21. Essas variações refletem a mudança no sentimento dos investidores e as reações às notícias sobre o banco e o setor financeiro em geral. O desempenho do banco é acompanhado de perto, dada sua importância sistêmica no Brasil. As ações da Petrobras registraram uma leve queda em 3 de junho de 2025, caindo 0,27%. Curiosamente,
Isso ocorreu mesmo com relatos de que os preços internacionais do petróleo estavam em alta. Essa divergência pode, às vezes, indicar preocupações específicas da empresa ou um sentimento mais amplo do mercado em relação às estatais brasileiras. No início de 2025, a Petri 4 estava sendo negociada, por exemplo, a R$ 36,58 em 9 de fevereiro e R$ 37,86 em 18 de fevereiro. O desempenho da Petrobras é frequentemente um indicador-chave para o mercado brasileiro devido à sua grande capitalização de mercado. Esses movimentos diários e de curto prazo em Vale 3, BBAS 3 e Petri 4 oferecem um vislumbre do humor atual do mercado. É essencial que os investidores lembrem que os preços das ações mudam constantemente. A volatilidade de curto prazo é parte natural do investimento em ações. Embora esses instantâneos sejam informativos, uma estratégia de investimento bem-sucedida geralmente foca no potencial de longo prazo e nos fundamentos das empresas. Confiar apenas nas variações diárias de preço pode ser enganoso para o planejamento de investimentos de longo prazo. O que importa mesmo é o filme todo, não só a foto. Para entender o clima de investimento, é útil saber sobre as agências de classificação de risco. A Moody's é uma das principais agências globais de classificação de risco. Elas avaliam a capacidade de crédito de países e empresas. Uma perspectiva de rating indica a direção provável de uma classificação a médio prazo. Pode ser positiva, estável ou negativa. Uma perspectiva positiva sugere que a classificação pode ser elevada. Uma perspectiva estável significa que provavelmente permanecerá a mesma. Uma perspectiva negativa sugere um possível rebaixamento no futuro. Essas perspectivas influenciam como os investidores percebem o risco. Recentemente, a Moody's alterou a perspectiva de rating do Brasil. A perspectiva foi revisada de positiva para estável. Embora a classificação de crédito em si do Brasil tenha sido mantida, essa mudança de perspectiva é significativa. A Moody's destacou preocupações sobre a situação fiscal do país. Eles apontaram para a necessidade de o Brasil progredir mais na redução de seu déficit público, controlar os gastos obrigatórios do governo e reforçar a credibilidade da política fiscal também foram citados como áreas cruciais para a melhoria. Essa mudança sinaliza uma visão mais cautelosa da trajetória econômica do Brasil. Essa mudança na perspectiva soberana do Brasil teve um efeito cascata direto. As perspectivas tanto da Vale quanto da Petrobras também foram ajustadas pela Moody's. Suas perspectivas foram movidas de positivas para estáveis, espelhando a mudança para o país. A agência explicou que o perfil de risco dessas grandes empresas não pode ser totalmente dissociado da visão geral do país onde operam. Mesmo que as próprias empresas estejam indo bem, o ambiente de risco soberano desempenha um papel fundamental em sua avaliação pelas agências de rating. O que isso significa para você, investidor? Uma perspectiva estável, embora não negativa, modera um pouco o otimismo anterior. Sugere que o risco percebido associado ao investimento em ativos brasileiros, incluindo essas grandes ações, não diminuiu como se esperava. Isso pode, às vezes, levar a custos de empréstimo mais altos para as empresas, caso precisem captar dívida nos mercados internacionais. Também significa que investidores internacionais podem adotar uma postura mais cautelosa. Para os investidores locais, isso reforça a importância de monitorar a saúde fiscal do país junto com as notícias específicas das empresas. A Vale é uma potência global no setor de mineração. Seu principal produto é o minério de ferro, um ingrediente-chave na produção de aço. A empresa também produz níquel, cobre e outros minerais. Como mencionado, a Moody's revisou recentemente sua perspectiva para a Vale para estável, alinhada com a perspectiva soberana do Brasil. Isso reflete a interconexão de grandes empresas nacionais com o ambiente econômico de seu país de origem. As operações da Vale são vastas, com minas e projetos em vários continentes,
mas sua identidade brasileira e base operacional são centrais para seu perfil. Analistas de mercado frequentemente fornecem preços-alvo para as ações. Esses alvos representam sua estimativa do valor justo de uma ação no futuro, geralmente para os próximos 12 meses. De acordo com dados da Reuters LSEG, de abril de 2025, o preço-alvo médio dos analistas para Vale 3 era de R$ 78,66. Isso sugeria um potencial de valorização de cerca de 51% em relação ao seu preço de fechamento naquela época. Um potencial de valorização tão significativo pode ser muito atraente para os investidores. No entanto, é importante lembrar que preços-alvo são estimativas, e não há garantia de que a ação atingirá esse nível. Vários fatores críticos influenciam o desempenho das ações Vale 3. O mais significativo é o preço internacional do minério de ferro. Esse preço pode ser muito volátil, flutuando com base na oferta e demanda globais. A demanda da China é particularmente crucial, já que a China é o maior produtor e consumidor de aço do mundo e, portanto, o maior cliente da Vale. Qualquer desaceleração da atividade econômica chinesa ou mudanças em suas políticas industriais podem impactar diretamente os preços do minério de ferro e, consequentemente, as receitas e o preço das ações da Vale. As taxas de câmbio também desempenham um papel, já que as receitas da Vale são em grande parte em dólares. As expectativas do mercado para a Vale estão atualmente um tanto divididas. Algumas casas de investimento mantêm uma recomendação de compra, acreditando que as recompensas potenciais superam os riscos. Outras optaram por uma postura mais cautelosa de manter ou neutra. Isso reflete as incertezas em torno dos preços das commodities e do crescimento econômico global. A Vale também tem sido uma forte pagadora de dividendos, com dividend yields históricos frequentemente na faixa de 8% a 9%, como visto nos dados do início de 2025. Esse apelo dos dividendos adiciona outra camada ao caso de investimento, atraindo aqueles que buscam renda junto com potencial valorização do capital. O Banco do Brasil, frequentemente chamado pelo seu ticker BBAS3, ocupa uma posição única no sistema financeiro brasileiro. É um dos bancos mais antigos e maiores do país, com uma parcela significativa pertencente ao governo federal. Esse controle estatal significa que o banco desempenha um papel na implementação de políticas econômicas do governo, particularmente em áreas como empréstimos agrícolas e crédito para setores específicos. Sua extensa rede de agências e grande base de clientes o tornam um ator sistêmico. Investir no Banco do Brasil significa considerar tanto suas operações de banco comercial quanto seu relacionamento com o governo. Recentemente, alguns analistas de investimento ajustaram suas visões sobre o Banco do Brasil. A XP Investimentos, por exemplo, revisou sua recomendação para a BBAS3 para neutra. Eles também reduziram suas previsões de lucro para o banco para 2025 e 2026. Da mesma forma, o Santander rebaixou sua recomendação para neutra e cortou significativamente seu preço-alvo. As razões citadas para essas revisões incluíram resultados financeiros recentes que foram considerados um tanto decepcionantes, que deixaram a desejar, na visão desses analistas. Eles também apontaram para um aumento no custo de capital do banco e expectativas de um retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, estruturalmente menor no longo prazo. No entanto, nem todos os analistas compartilham essa visão mais cautelosa. Por exemplo, o Safra, outra instituição financeira, apresentou uma perspectiva mais otimista em junho de 2025. Eles estimaram um dividend yield de 11,3% para a BBAS3. O Safra também estabeleceu um preço-alvo de R$ 30 por ação, o que representava um potencial de valorização de 28% em relação ao preço da época. Isso destaca que o Banco do Brasil continua sendo visto por alguns como um forte pagador de dividendos.
Esse apelo dos dividendos é uma atração-chave para muitos investidores, especialmente aqueles focados em gerar renda regular de sua carteira. Para os investidores, isso cria um cenário com sinais mistos. Por um lado, há preocupações levantadas por alguns analistas sobre a lucratividade futura e o retorno sobre o patrimônio líquido. Essas são métricas importantes para a criação de valor a longo prazo. Por outro lado, o banco tem um histórico sólido de pagamento de dividendos, e alguns analistas ainda veem um bom potencial de renda. Decidir se deve investir em BBAS3 em 2025 requer equilibrar essas preocupações sobre a lucratividade estrutural com sua política de dividendos estabelecida e seu papel na economia brasileira. A influência das políticas governamentais também permanece um fator constante a ser considerado. Seção 6. Petrobras, ticker PTR4. Equilibrando preços do petróleo, política e pagamentos. A Petrobras é a joia da coroa brasileira no setor de petróleo e gás. É uma força dominante na exploração, produção, refino e distribuição de derivados de petróleo no país. Assim como o Banco do Brasil, a Petrobras tem significativa participação governamental, o que significa que considerações políticas frequentemente influenciam sua direção estratégica e políticas operacionais. A recente mudança da Moody's na perspectiva do Brasil para estável também impactou diretamente a Petrobras, com sua própria perspectiva sendo ajustada da mesma forma. Isso ressalta a ligação entre o risco percebido da empresa e o da nação soberana. As opiniões dos analistas sobre a Petrobras, ticker PETR4, apresentam um quadro misto para 2025. O preço-alvo médio dos dados da Reuters, da ULSEG, em abril de 2025, era de R$ 45,52, sugerindo um potencial de valorização de 37%. No entanto, algumas ações específicas de analistas indicam cautela crescente. Por exemplo, o BB Investimentos rebaixou sua recomendação para neutra, embora tenha mantido um preço-alvo de R$ 48,50 para 2025. O BTG Pactual também reduziu seu preço-alvo para a Petrobras, citando um balanço de riscos pendendo para o lado negativo e uma margem cada vez menor para pagamentos de dividendos extraordinários. Essas visões variadas refletem os complexos fatores que afetam a empresa. O desempenho das ações PTR4 é impulsionado por vários elementos-chave. Os preços internacionais do petróleo, especialmente a cotação do barril Brent, são um motor primário de suas receitas e lucratividade. O desempenho geral do mercado de ações brasileiro, representado pelo índice Ibovespa, também pode influenciar suas ações. Fatores específicos da empresa, como níveis de produção de seus campos do pré-sal e seus planos de investimento, também são críticos. Além disso, a transição energética global para combustíveis mais limpos apresenta tanto desafios quanto oportunidades para a Petrobras no longo prazo. Um fator de risco persistente e importante para os investidores da Petrobras é o potencial de interferência governamental. Isso pode se manifestar de várias formas, como influenciar as políticas de preços de combustíveis, ditar prioridades de investimento ou alterar sua política de distribuição de dividendos. Essas intervenções podem, às vezes, priorizar objetivos políticos em detrimento do valor para o acionista. Apesar dessas preocupações, o BTG Pactual ainda estimava dividend yields atraentes de 12% para 2025 e 14% para 2026. Isso destaca a tensão contínua entre o forte potencial de geração de caixa da Petrobras e as incertezas decorrentes da influência política. Seção 7. O clima macroeconômico. Fatores-chave que influenciam essas ações. O desempenho de qualquer ação não se resume apenas à empresa em si. O ambiente macroeconômico mais amplo desempenha um papel crucial. Para 2025, vários fatores globais estão moldando o cenário de investimentos.
Preocupações com uma desaceleração no comércio global podem impactar a demanda por commodities, afetando empresas como Vale e Petrobras. A inflação continua sendo pauta de discussão em muitas grandes economias. Consequentemente, as políticas de taxas de juros definidas por bancos centrais como o Federal Reserve dos Estados Unidos podem influenciar os fluxos globais de capital e o apetite ao risco dos investidores, o que tem efeitos em cascata para mercados emergentes como o Brasil. Dentro do Brasil, fatores macroeconômicos domésticos específicos são igualmente importantes. O nível da inflação doméstica impacta diretamente o poder de compra do consumidor e os custos das empresas. A política monetária do Banco Central do Brasil, especialmente a taxa básica de juros, a Selic, influencia os custos de empréstimos para empresas e consumidores, e também afeta a atratividade dos investimentos de renda fixa em comparação com as ações. Além disso, a política fiscal do governo, sua abordagem em relação a gastos, tributação e dívida pública, é um determinante-chave da confiança do investidor na estabilidade econômica e nas perspectivas de longo prazo do país. Esses fatores macroeconômicos impactam Vale, Banco do Brasil e Petrobras de maneiras diferentes. A Vale, sendo uma grande exportadora, é altamente sensível à demanda global por minério de ferro e aos preços internacionais das commodities. As flutuações da taxa de câmbio entre o real brasileiro e o dólar americano também afetam significativamente seus lucros. A Petrobras é influenciada pelos preços globais do petróleo e pela taxa de câmbio, mas também pelas políticas domésticas de preços de combustíveis, que podem estar sujeitas a pressões políticas. O desempenho do Banco do Brasil está intimamente ligado às taxas de juros domésticas, à demanda por crédito no Brasil e às políticas econômicas do governo que podem direcionar suas atividades de empréstimo. Portanto, como investidor em 2025, é vital manter-se informado sobre essas tendências macroeconômicas em evolução. Mudanças na inflação, taxas de juros, previsões de crescimento econômico ou estratégias fiscais do governo podem ter um impacto direto e significativo na avaliação das ações e no desempenho subjacente dessas empresas. Uma abordagem de investimento holística envolve não apenas analisar os fundamentos individuais da empresa, mas também entender o palco econômico mais amplo em que essas empresas operam. Esse entendimento mais amplo ajuda a antecipar possíveis mudanças no sentimento do mercado e na sorte das empresas. Seção 8. Foco nos dividendos. Avaliando o potencial de renda e retornos. Dividendos podem ser um componente muito atraente de uma estratégia de investimento. Eles representam uma parcela dos lucros de uma empresa distribuída aos seus acionistas. Para muitos investidores, especialmente em tempos de volatilidade do mercado, os dividendos fornecem uma fonte de renda regular e passiva. Aquele dinheirinho pingando na conta, sabe? Essa renda pode ajudar a amortecer possíveis quedas no preço da própria ação. Vale, Banco do Brasil e Petrobras são conhecidas como pagadoras significativas de dividendos no mercado brasileiro, o que é uma razão-chave para sua popularidade entre investidores focados em renda. Para a Vale, ticker VALE3, a perspectiva de dividendos está intimamente ligada à lucratividade de suas operações de mineração. Historicamente, como visto nos dados do início de 2025, seu dividend yield girava em torno de 8 a 9%. Pagamentos futuros de dividendos dependerão em grande parte da estabilidade e força dos preços do minério de ferro, bem como dos planos de investimento, CAPEX, da empresa e do gerenciamento de sua dívida. Se os mercados de commodities permanecerem favoráveis e a Vale continuar suas operações eficientes, ela tem potencial para manter pagamentos atraentes. No entanto, a natureza cíclica do setor de commodities significa que os dividendos podem flutuar. No caso do Banco do Brasil, ticker BBAS3, os dividendos são uma parte forte de seu apelo de investimento. Como mencionado,
A análise do Safra em junho de 2025 projetou um impressionante dividend yield de 11,3%. Embora alguns analistas tenham levantado preocupações sobre o futuro retorno sobre o patrimônio líquido do banco, seu longo histórico como pagador consistente de dividendos traz algum conforto para os investidores de renda. A questão-chave será se o banco pode sustentar esses altos níveis de pagamento se sua lucratividade enfrentar ventos contrários estruturais. A postura do governo sobre requisitos de capital e distribuição de dividendos de estatais também será um fator. A Petrobras, ticker PETR4, também ofereceu dividendos substanciais nos últimos anos, impulsionada pelos altos preços do petróleo e forte desempenho operacional. Estimativas de analistas do BTG Pactual, por exemplo, sugeriram potenciais dividend yields de 12% para 2025 e 14% para 2026. No entanto, a política de dividendos da Petrobras é particularmente suscetível à influência política. O governo, como acionista majoritário, pode influenciar decisões sobre quanto lucro é reinvestido na empresa versus quanto é pago aos acionistas. Essa incerteza política é uma consideração importante para investidores que contam com a Petrobras para a renda de dividendos. Seção 9. Pesando os riscos e montando sua estratégia de investimento para 2025. Investir na Bolsa de Valores sempre envolve risco. É importante reconhecer isso desde o início. Não existe almoço grátis, né? A volatilidade geral do mercado que discutimos é uma camada de risco. Além disso, cada uma das empresas que analisamos, Vale, Banco do Brasil e Petrobras, carrega seu próprio conjunto específico de riscos. Entender essas possíveis desvantagens é tão crucial quanto avaliar o potencial de ganhos. Um investidor inteligente pesa cuidadosamente os dois lados da balança antes de tomar qualquer decisão, especialmente em um ano dinâmico como 2025. Um dos riscos mais discutidos, particularmente para Banco do Brasil e Petrobras, é o da interferência governamental. Como o governo brasileiro é um acionista majoritário em ambas, suas prioridades podem, às vezes, divergir das dos acionistas minoritários. Essa interferência pode tomar muitas formas. Pode envolver e influenciar decisões estratégicas como projetos de investimento ou aquisições. Pode significar pressão para manter os preços artificialmente baixos, como às vezes visto com os preços dos combustíveis da Petrobras. Quem não lembra, né? Pode também impactar diretamente as políticas de dividendos, com o governo potencialmente optando por reter mais lucros dentro das empresas para seus próprios fins. Mesmo a Vale, embora seja uma empresa privada, opera em um ambiente de negócios moldado por políticas e regulamentações governamentais. Além da influência governamental, outros riscos são pertinentes. Para Vale e Petrobras, a volatilidade dos preços das commodities, minério de ferro e petróleo, respectivamente, é um fator constante. Uma queda acentuada nesses preços pode impactar significativamente suas receitas e lucratividade. Mudanças regulatórias específicas do setor também podem afetar todas as três empresas. Por exemplo, novas regulamentações ambientais poderiam impactar a Vale, ou mudanças nas regulamentações bancárias poderiam afetar o Banco do Brasil. Além disso, sempre existem riscos de execução associados a grandes projetos da empresa e sua capacidade de atingir metas de produção ou financeiras. Diversificar seus investimentos em diferentes ativos e setores é uma estratégia comum para ajudar a gerenciar esses riscos. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? No final das contas, não há uma resposta única sobre onde investir entre Vale 3, BBAS 3 e PTR4 em 2025. A escolha certa depende muito das suas circunstâncias individuais. Considere sua tolerância pessoal ao risco. Quão confortável você está com possíveis oscilações de preço e incertezas? Você tem estômago para isso?
pense no seu horizonte de investimento. Você está investindo para o curto ou longo prazo? Esclareça seus objetivos financeiros. Você busca principalmente crescimento de capital, renda regular ou um equilíbrio entre os dois? Monitorar continuamente seus investimentos e o mercado, e talvez procurar o conselho de um assessor de investimentos qualificado, pode te ajudar a navegar por essas decisões e fazer escolhas que estejam bem alinhadas com seus objetivos. A tomada de decisão informada é sempre o seu maior trunfo.